tarde. Vamos então nos preparar, para receber essa palestra com a nossa querida amiga e irmã Ana Becker, E vamos nos harmonizar, ficar com o pensamento elevado, pedindo então que o Mestre Jesus venha, nos auxiliar. Mestre Jesus, venho pedir com humildade a tua presença de amor, paz e equilíbrio para cumprir com a tarefa de amor, fraternidade ao irmão aflito. Gratidão à equipe espiritual que nos auxilia na nossa casa de caridade, nos trazendo a serenidade e a compreensão de que servimos por amor a Cristo e aos nossos irmãos. Que as nossas palavras e atitudes tenham harmonia e a beleza de uma flor. Com gentileza, toque cada coração. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça e por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja então. Seja bem-vinda. Então, queridos amigos, é uma alegria, mais uma vez a gente poder estar aqui junto, conversando um pouquinho sobre doutrina espírita. E hoje a gente vai falar sobre a vida nesse sentido mais amplo, A vida sob a perspectiva da imortalidade. Porque quando a gente fala em vida, normalmente a gente pensa muito nessa vida aqui, Aqui na Terra, as coisas que a gente tem, as coisas que a gente vive, o que a gente faz, A gente foca muito no hoje. E a gente esquece, na verdade, da nossa verdadeira essência quando a gente faz isso. A gente não olha a vida nesse sentido mais alto, nesse sentido mais amplo. A nossa vida é imortal. Então, quando a gente começa a enxergar as coisas sob esse aspecto, com essa compreensão, a gente pode perceber que a gente tem uma vida, sim, uma única vida, e múltiplas existências aqui na Terra, ou na carne, aqui ou em outros mundos habitados, dependendo de onde se faz necessário. Então, essa vida encarnado, ela é um lado, uma face só dessas múltiplas existências, porque a gente está nesse constante nascer, morrer e renascer. Como diz lá na lápide de Allan Kardec, você já deve ter ouvido falar, lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, na lápide dele está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, Então a nossa trajetória de vida, ela pode ser encarada como uma viagem do espírito. Há várias culturas, agora mesmo a gente está aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que tem uma cultura bem peculiar, Nessa região de fronteira, que tem uma outra cultura também bem específica da região, Então é uma viagem do espírito a várias culturas, a vários lugares, momentos históricos, Situações, desafios, funções, que a gente vai exercendo, e às vezes numa mesma existência várias funções e muitas oportunidades. E às vezes, a espiritualidade ela é tão fantástica que ela está ali para nos influenciar para o bem. E quando a gente fala em influência espiritual, a gente já logo pensa na influência negativa, Mas ela está ali para nos influenciar para o bem constantemente. E às vezes, não necessariamente ela influencia só quem frequenta determinados grupos religiosos. Ela influencia o ser humano, todo aquele que pode gerar algo de bom e de positivo, está
tá sob influência, muitas vezes, né, de benfeitores amigos. E a gente vê isso, às vezes, na arte, de um jeito tão bonito, né? Porque ao mesmo tempo que a arte, ela também, né, sofre influência sofre influência da espiritualidade inferior, quando a gente vê determinados tipos de música, determinados tipos de poemas, de pinturas, ou enfim, né? Ela também sofre influência da espiritualidade amiga, querendo nos dar mensagens. E tem uma música dessas, né, que a gente vai falar um pouquinho dela para falar sobre a vida, que ela é o Encontros e Despedidas. Não sei se vocês lembram, né? Quem é do milênio passado vai conhecer a música. Então, quem é desse milênio já não sei se vai conhecer. Ela ficou famosa, ela é do Milton Nascimento e Fernando Brant, ficou famosa na voz da Elis, e a Maria Rita, que é filha da Elis, regravou, né? E num dado momento, eu vou tirar os primeiros estrofezinhos da música, mas num dado momento ela fala assim, ó, poeta, né? Os poetas que escreveram, comparando com essa viagem, tá? Ele diz assim: todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega para ficar. Alguém já reconheceu a música aí, né? Ó. Então, na verdade, todos os dias tem uma constante migração entre os dois planos da vida, né? Esse vai e vem, pessoas reencarnando e desencarnando, a gente vai falar disso, né? E aí, quando ele vem falando de que tem gente que chega para ficar por um tempo, né? Pelas portas da reencarnação. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, do assunto, se aprofundar lá, capítulo 7 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, a partir da questão 330, né? Tem toda a explicação a respeito do assunto. Então, ele diz, tem gente que vai para nunca mais, entre aspas, né? Nunca mais por um tempinho, porque o nunca mais para a vida imortal não existe. Mas a gente se separa temporariamente pelas portas da desencarnação, também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 149, né? Então a gente percebe esse constante ir e vir e essa constante chegada e partida que às vezes mexe profundamente com a gente, né? E aí, em relação a esse movimento interno que é a encarnação, né, e que o processo de reencarnar e desencarnar vai fazendo com a gente, o poeta segue dizendo assim, ó: tem gente que vem e quer voltar. E aí a gente percebe uma coisa que a gente pouco fala. Porque quando a gente vê um nascimento, a gente normalmente se alegra, né? Normalmente uma alegria, uma bênção, a chegada das crianças nas famílias. Mas do ponto de vista do espírito que vem, é uma dificuldade reencarnar, né? Porque é um momento de medo, de dúvida, de angústia. A criatura está lá no mundo espiritual, né? Com toda a sua consciência, com todas as suas habilidades, e daqui a pouco vai ter que se entregar completamente para duas outras pessoas, ou sei lá, para os responsáveis, os que vão guiar ela nesse período da infância. Que a infância não é fácil. Para um espírito consciente, né, para um adulto, voltar a ser criança é um problema, né? Porque eu perco consciência. Eu fico entregue, então é um voto de confiança naquelas pessoas que recebem os espíritos, né? Porque um bebezinho, o que ele vai fazer, né? Uma pessoa tira ele daqui, coloca ali, abriga se quiser, se não quiser, né? Tu não sabe como é que ele tá te sentindo bem, é uma coisa, é um jogo meio de adivinhação ali, né? Então, e sem falar na dificuldade que é, ou na angústia, talvez na ansiedade, eu imagino, né? De ter que enfrentar tudo de novo, né? Saber que tem desafios, que talvez não, né? Tá aí confiando que vai ter força para enfrentar, mas bate o medo, bate a dúvida,
bate angústia diante desse novo desafio, desse desconhecido. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 132, eles nos dizem que o objetivo da evolução, da encarnação humana é para fazer, basicamente, com que a gente tenha condições de evoluir, né, para chegar à perfeição, a perfeição relativa, né, que precisa muitas existências para a gente chegar lá, e nos colocar em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação, colaborar com o Criador, ajudar também para que o ambiente que a gente está cresça, evolua, né? De certa maneira, ser co-criador com Deus nesse momento. E é preciso a encarnação, mas é difícil. E aí tem gente que vem e quer voltar, né? E nessa hora de dúvida e de angústia, pode acontecer também as dificuldades na gestação, né? Muitas perdas gestacionais, às vezes, vêm por conta dessa dificuldade. Não estou dizendo, gente, que toda perda gestacional é por causa disso, tá? Mas é muito comum. Por quê? Porque a gente sabe que o pensamento influencia as células do corpo físico. Então, as dificuldades na implantação do embrião, né? Essas dificuldades, às vezes, podem vir dessas angústias e desses medos. Nem sempre, tá? Não tem nada genérico. E quando a gente fala em reencarnação, em desencarnação, em coisas da vida. E aí o poeta vai dizendo, tem gente que vai e quer ficar. E aí a gente vê o outro lado também. A desencarnação e as suas dificuldades. Porque também não é fácil desencarnar. A gente já estava acostumadinho aqui, né? Com as coisas. Então, o que dificulta? Já pararam para pensar? O que será que causa mais dificuldade nesse momento da desencarnação para a gente conseguir chegar lá, né? Do outro lado da vida, bem, em paz, tranquilo, é o apego. O apego à vida material nos seus mais diversos aspectos, tá? Porque quando a gente fala em apego à vida material, né? As pessoas pensam que é o apego aos bens, às coisas, né? Claro que tem muitas pessoas apegadas ao que tem, né? A casa, apegada, de repente, a um título, né? A um cargo, a uma função que exerce. Tem gente apegada a isso, sim. Mas tem um outro tipo de apego, que é o apego aos nossos amores, né? É esse amor que a gente chama de amor, que é o amor que na verdade está mais para posse. Quando eu acho que é o meu filho, né? O meu marido, meus amigos, minhas vida na casa espírita, né? Meu trabalho na casa espírita. Então, esse apego ele também dificulta. Porque um dos grandes desafios que a gente veio aqui é para aprender esse amor sem posse. E a entender que tudo é passageiro, é transitório, e ao mesmo tempo que é transitório, permanece no nosso coração e só cresce, né? Quanto mais a gente entende que tudo é transitório e a gente vai se curvando, se dobrando ao que acontece na nossa vida, ao que tem que ser, as novas etapas, mais a gente vai crescendo e conseguindo desapegar e, por incrível que pareça, manter, né? Porque já é o amor num outro nível evolutivo. É o amor que envolve tudo e entende que para amar não precisa estar junto, estar agarrado, muito pelo contrário, né? Que o amor é essa grande liberdade de ir e vir, né? Que a gente consegue. E também a ignorância em relação à vida espiritual também dificulta. E aí o poeta vai falando assim, tem gente que veio só olhar. Eu adoro essa parte. No. Please recharge in time. Foi lá? Battery is low. Please Eu recharge acho in que time. a caixa de som está querendo participar aqui também da nossa conversa. Então, tem gente que veio só olhar. A gente sabe
eu não sei se a gente sabe na teoria, tá? Eu não sei se cada um aqui tem essa noção tão grande do quanto nós somos amados. Do quanto cada um aqui de vocês é amado. Porque, vamos combinar, né? Vamos imaginar que, supondo ser que as nossas encarnações enquanto seres humanos, né, hominídeos, já tenha começado lá na época das cavernas aqui na Terra. Vamos imaginar que tenha sido assim, né? Quantas encarnações de lá para cá a gente já teve? Muitas. E se em cada uma dessas encarnações a gente tenha tido 2 amores, 2 amigos, tenho certeza que foram mais que 2 em cada uma delas. Quantos amores, amigos, queridos a gente já fez em múltiplas vidas? Nem todos estão encarnados. Muitos estão lá no mundo espiritual, a gente nem conhece. Agora. Mas fizeram parte da nossa história e estão lá torcendo por nós. Então, quanto amor a gente tem. E além de todo esse monte de amigos que a gente fez ao longo de múltiplas existências, ainda tem aquele que foi designado especificamente para nos acompanhar nessa vida, que é o nosso anjo guardião, né? Quem quiser saber mais sobre espíritos protetores, familiares ou simpáticos, lá para a questão 489 a 521 do Livro dos Espíritos, fala um pouquinho disso. Então a gente tem esse espírito amigo que está ali para nos orientar para o bem, que está ali todos os dias torcendo e vibrando quando a gente acerta e querendo nos dar dica quando a gente está se perdendo no caminho, e a gente precisa aprender a ouvir. E também tem os nossos familiares e amigos que vêm de vez em quando dar uma olhadinha para matar a saudade e para nos mandar boas vibrações. Então, a gente é tão amado. A gente precisa se certificar, se envolver nesse amor e se ligar a isso, aprendendo a confiar mais e a entregar e também a conversar com o nosso anjo da guarda, né? Pedir ajuda nos momentos de aflição, confiar na bondade infinita do Pai. E aí o poeta segue dizendo, tem gente a sorrir e a chorar. Tem, no nosso mundo tem. E aí a gente percebe essas formas de encarar a vida, né? Que cada um tem, que às vezes são maneiras de encarar a vida que a gente foi construindo ao longo de múltiplas existências, né? Tem pessoas que não importa o quanto estejam bem, do nosso ponto de vista, continuam se sentindo terrível, né? E essas pessoas precisam buscar ajuda, orientação, né? E ao mesmo tempo tem outras que a gente vê que parece que estão passando por tanta dificuldade e se sentem tão bem. Essas já entenderam um pouco mais o real objetivo da gente estar aqui. Já conseguiram desenvolver um pouco mais de fé, né? Então a gente vê esses modos de viver a vida às vezes oscilando entre uma certa despreocupação, né? Tem gente que parece que veio ao mundo ao passeio e esquece que não é bem assim. Porque em algum momento surgem as situações para nos chamar a atenção, né? E a pessoa precisa, quem veio ao mundo a passeio, quando surge o momento ali, se desespera, se desestrutura. Esse descomprometimento que é filho do egoísmo, que é filho do orgulho, que são chagas da humanidade, né? E ao mesmo tempo a gente vê aquelas pessoas já percebendo a sua responsabilidade com a sua própria vida, com a coletividade, né? E também a gente percebe que há diferentes fases na nossa existência. Quando ele fala, né, que tem gente a sorrir e a chorar, a gente tem fases na vida. E é importante a gente identificar em que fase nós estamos vivendo. Desde fases físicas, né, da questão da infância, adolescência, onde nesse período de vida parece que a gente tem mais futuro, né? E aí
a gente vê uma certa esperança, né? Às vezes algumas ilusões muito fortes na infância e na adolescência, e aí com o passar do tempo, quando começam a surgir as frustrações, se a pessoa não aprendeu a trabalhar isso, ela tende a sofrer um pouco mais. E ao mesmo tempo vai ganhando maturidade, né? O passar dos anos, os jovens, adulto, né? Depois um pouquinho mais maduro, encaminhando-se ao processo do envelhecimento, chega um momento em que a gente tem mais passado do que futuro do ponto de vista desta existência. Mas o futuro é infinito, né? Então, esse processo de envelhecer também nos exige, né? Porque envelhecer é administrar perdas às vezes, né? Do ponto de vista da vida material. E aí a gente precisa saber viver tudo o que há para viver, entender que há fases da vida, que momento eu estou, né? Será que eu estou passando por um momento de luto, por alguma perda, alguma separação, alguma mudança? Porque os lutos não são só por conta das desencarnações. E é preciso eu respeitar esses momentos e entender à luz da doutrina espírita que tudo vem para o nosso crescimento, tem um objetivo e é temporário. Tudo é temporário, né? O bom passa, o ruim passa, né? Mas volta de outras maneiras e com a gente cada vez mais preparado para enfrentar. Por isso que a gente precisa manter essa chama da fé e da confiança para que a gente possa ter força para fazer o que aquele momento da vida está exigindo para a gente. E aí o poeta vai dizendo, né? E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. E é isso, né? O trem que chega é o mesmo trem da partida. E a hora do encontro é também despedida. Esse momento que a gente está vivendo aqui não se repete mais. E a gente hoje em dia, né, a gente meio que esquece isso, com tanta distração no nosso mundo. E olha, eu adoro a internet, né, tanto que a internet nos permite estar conectados ali e nos traz tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo parece que a gente vai dando menos valor ao momento presente, porque a gente tá ali e fica, né, scrollando, como o pessoal fala, né, passando as telas, e daqui a pouco passou o tempo, passou o dia, às vezes a gente senta junto com uma pessoa que a gente gosta, né, e tá ali e não tá vivendo, não tá estabelecendo laços, e a gente não esquece, a gente vai esquecendo que a gente tá sempre se despedindo. Então é agora que quem tem filhos, os filhos são pequenos, né? É agora que a gente está junto e isso precisa ser valorizado. O pessoal hoje em dia reclama muito da nova geração que está muito conectada. Ao mesmo tempo a gente percebe que eles estão com muitas dificuldades na relação das habilidades sociais. Por quê? Porque a gente também, e também por conta da pandemia, né? Porque a pandemia obrigou com que eles ficassem em casa num momento importante de aprender a estabelecer laços. E eles têm medo e vergonha, então muitas vezes quando a gente olha e a gente critica, a gente precisa enxergar que para além disso tem as dores daqueles jovens que têm dificuldade com a socialização. E que a gente também é responsável por isso, né? E precisava, hoje em dia, talvez fosse tão necessário aprender essas habilidades sociais, né, de alguma outra maneira. Então, quando ele vai falando, né, que a plataforma dessa estação é a vida, aqui a gente fala na vida em sentido amplo. É essa vida. E todas as outras, né? A vida aqui no plano material e a vida do plano espiritual. E é importante a gente começar a se questionar. Será que eu estou aproveitando essas oportunidades que eu estou tendo hoje para crescer, para evoluir, né? E
como é que tá a nossa fé e a nossa confiança quando Jesus nos dizia para olhar os pássaros do céu e as flores do campo? Era um convite, né? A lembrar que Deus cuida deles e também cuida de nós, né? Nós somos esses filhos tão amados e aprender também a retribuir esse amor, amando a Deus, né? E amando ao próximo como a nós mesmos, nesse sentido de implantar esse reino de Deus em nós, aprender a nos cuidar um pouquinho, em vez de a gente se distrair tanto, né? Prestar atenção nos nossos sentimentos, prestar atenção nas nossas necessidades, cuidar do que a gente precisa, para que a gente possa abrir os olhos também para ver que quando eu sei, eu entendo porque eu passei e eu me cuidei, eu consigo olhar e enxergar aquilo que o outro também pode precisar. E aí quando eu estou satisfeita, eu consigo dar, né? Porque eu tenho em mim. Então que a gente possa aproveitar a nossa vida para construir boas coisas em nós, né? E para colocar lá a serviço do amor, do mais alto. Que Jesus nos abençoe a todos. E eu vou colocar aqui a música, né? Que a gente tava... Tinha esquecido. Que a gente tava falando. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque hoje parece que a internet resolveu dar um tilt na gente aqui, né? Deu um... Vamos ver aqui. Acho que o meu também deu. Peraí. Agora só para complicar. Peraí que ela não tá querendo. Vamos ver. Agora sim, ó. Vai funcionar. Deixa eu botar desde o começo, né, gente? Vamos ver se vocês conhecem ou se é só quem era do milênio passado mesmo.